No vídeo de hoje, lentes, terceira parte. Que categoria de lente você precisa para começar na fotografia? Lentes de entrada ou para iniciantes? Lentes para entusiastas ou semiprofissionais? Ou lentes profissionais? Qual é a melhor lente para você começar a aprender a fotografar? Meu nome é Eduardo Moreto e seja muito bem-vindo ao canal Aventura Fotográfica. Moçada, os fabricantes produzem normalmente 3 categorias de lentes ou objetivas. Mas assim como as câmeras, não há um limite, uma divisa, uma divisão muito clara entre elas. Porque há lentes categoria iniciantes que se assemelham às do tipo entusiastas. E estas, às vezes, alcançam as profissionais em resultados. Vamos ver as diferenças entre elas. Primeira, material de construção e resistência. As lentes de entrada são normalmente construídas com plástico e precisamos ter cuidado com solavancos, quedas e outros tipos de abusos ocasionais. As lentes nível entusiasta são, na maioria, compostas também de plástico. Mas algumas são feitas com metais, e estas eu classifico como a categoria X. Mas o que é a categoria X? Calma, mais à frente nesse vídeo eu vou explicar. Já as profissionais são todas fabricadas com ligas metálicas, como o magnésio superleve ou policarbonato, muito resistente e durável. Segunda, selagem contra intempéries. As lentes de entrada possuem uma boa proteção padrão, mas não permitem abusos, pois são mais propensas a acumular poeira, umidade e fungos com o passar do tempo. Essa 1855 que eu comprei lá no começo do digital tomou algumas chuvas nas minhas andanças por aí e hoje o foco automático foi para o brejo. Não compensa consertar. As semiprofissionais de metal, as X, são melhores nesse quesito. E as profissionais são muito bem vedadas contra poeira e umidade. Portanto, continuam a funcionar em temperaturas extremas, umidade e até mesmo chuva. Principalmente as de comprimento fixo. Bom, o que é o comprimento fixo? Se eu pegar essa lente aqui, uma 55-250, quando eu mexo no anel de distância focal para 250, ela aumenta de tamanho. Você pode ver aqui, ela aumenta de tamanho. O que acontece? A parte interna da lente sai do invólucro e isso acaba deixando uma pequena abertura aqui, né? Claro, ela é bem apertadinha, mas pode entrar umidade por aqui ou outras coisas. Ao passo que, por exemplo, essa 70-200, quando eu mexo no anel, ela não muda o tamanho, porque todo o mecanismo funciona internamente. Portanto, a parte interna não é projetada, ok? Então, essa é a diferença. Terceira, design óptico. Antes de entrarmos nas comparações, vamos ver de uma forma simplificada a estrutura óptica interna das lentes, através dessas imagens. Veja todas essas peças azuis. São, na verdade, lentes, chamadas popularmente de vidros, ou elementos de uma objetiva, elementos ópticos. Veja essa outra imagem, a anatomia de uma objetiva. Os vários vidros, o elemento frontal, obviamente que fica na frente da lente. Olha aqui o diafragma, que por sinal está bem aberto. E a lente asférica sendo o último elemento antes do corpo da própria câmera, né? As lentes internas formam grupos de um ou mais elementos, como podemos ver nessa outra imagem de uma objetiva Canon 50mm f1.2. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Em 1, 2, 3, 4, 5 e 6 grupos. Portanto, é uma lente de 8 elementos e 6 grupos. E todos esses elementos e seus grupos formam um conjunto óptico. O conjunto óptico é projetado para neutralizar o máximo possível distorções da imagem e aberrações cromáticas, criando uma projeção nítida, cristalina e com muita fidelidade do assunto, da imagem do assunto, a ser fotografado
no sensor da câmera. Os elementos e seus grupos eles se movimentam para frente ou para trás para que a objetiva alcance o foco preciso. E no caso das lentes zoom, a distância focal definida pelo fotógrafo. Os conjuntos óticos das lentes para iniciantes são mais simples, compostos com menos e menores elementos e, portanto, mais propensos a aberrações cromáticas e distorções na imagem. Já as lentes profissionais são projetadas com fórmulas óticas complexas, que requerem muitos elementos óticos para reduzir ou corrigir aberrações e distorções. Além disso, costumam ser feitas com revestimento especial, materiais como o nanocristal, que reduzem drasticamente os reflexos internos, melhoram a nitidez, o contraste, as cores e reduzem o efeito fantasma. No meio termo temos então as semi-pros, sendo que a gama mais próxima às profissionais, as X, possuem conjunto óptico muito bom. Vamos ver um exemplo. Temos aqui o diagrama de duas lentes Nikon com a mesma distância focal de 35 mm, sendo uma top de linha com abertura 1.4 e a outra uma semi-pro 1.8. Ambas lentes claras, porque atingem grandes aberturas de diafragma. A profissional possui 10 elementos em 7 grupos e a semi 8 elementos em 6 grupos. Então, a diferença não é grande, mas perceba o tamanho dos elementos e o tamanho da própria lente profissional em comparação com a semi. Quarta, qualidade de imagem. Graças a designs óticos complexos e revestimentos internos avançados, as lentes profissionais são otimizadas para fornecer qualidade de imagem muito alta, com resolução nítida de centro a canto e cores excelentes. As entusiastas produzem ótimas imagens e aquelas que eu chamo de segmento X produzem imagens praticamente tão boas quanto as profissionais. Já as de entrada mantêm um padrão de boa qualidade, o que não impede você de produzir belos quadros. Quinta, formato. Pessoal, é muito importante, antes de você comprar a sua lente, verificar se ela é compatível com a câmera que você pretende comprar ou já comprou. Por exemplo, lentes feitas para câmeras com sensores menores, tipo APS-C, não encaixam em câmeras profissionais com sensores full frame. Portanto, lentes de entrada são projetadas e encaixam em câmeras também de entrada ou semi-profissionais com sensores APS-C. As objetivas semi-profissionais também encaixam em câmeras de entrada e semi-profissionais APS-C. Mas as semi-profissionais, categoria X, são projetadas para sensores full frame e, portanto, se encaixam em câmeras profissionais. E lentes profissionais são desenvolvidas para câmeras profissionais full frame, mas normalmente acoplam também em câmeras inferiores. Sexta, abertura do diafragma. As lentes para iniciantes são, com algumas exceções, mais escuras, com aberturas menores, em média a partir de 3.5. Aberturas menores podem confundir facilmente os sistemas de foco automático, causando erros de foco em situações de pouca luz. Os modelos zoom apresentam aberturas variáveis, como nessa popularíssima Canon EFS 1855. Quando a distância focal está em 18 mm, ou seja, grande angular, a abertura máxima do diafragma é f3.5. E quando a distância focal está em 55 mm, funcionando como uma objetiva normal, a abertura máxima é de 5.6. As profissionais possuem as maiores aberturas com objetivas de até 1.2. Assim, são as lentes mais claras e que permitem focagem precisa e rápida em ambientes com pouca luz. Além disso, os modelos zoom não apresentam variações de aberturas, sendo, portanto, lentes de aberturas constante. Exemplo, essa Canon EF 70-200mm 2.8L IS USM
Quando a distância focal dela está em 70 mm, a abertura máxima é de 2.8. E quando a distância focal está em 200 mm, atuando como uma teleobjetiva, a abertura máxima também é de 2.8. Portanto, não há uma variação de abertura. Já as semiprofissionais também apresentam, com algumas exceções, aberturas menores e têm variações nos modelos zoom. Mas no segmento X encontramos boas aberturas sem variações nas lentes zoom. Sétima, velocidade de foco automático. As lentes iniciantes geralmente vêm com motores de foco automático mais lentos e com um pouco de ruído, que muitas vezes são ineficientes para ações rápidas como fotografia de vida selvagem e esportes. As lentes para entusiastas, também com motores mais lentos, apresentam o mesmo problema, mas as do segmento X utilizam motores e lentes profissionais. As lentes profissionais, por outro lado, normalmente vêm com motores de autofoco silenciosos e muito rápidos, e que colocam o objeto em foco imediatamente. Oitava, preço. Iniciantes variam aproximadamente de 400 a 3 mil reais. Lentes entusiastas, aproximadamente de 2 mil a 10 mil reais. E as profissionais, de 8 mil até 50 mil reais, dependendo da lente. Deixa eu ilustrar o que foi dito até agora. Veja essas três lentes Prime da Canon, sendo todas de 50 mm. A primeira equivale a uma lente para iniciante com abertura 1.8. E como eu disse agora há pouco, se trata de uma exceção, porque 1.8 é uma grande abertura. O preço dessa brava guerreira, que está aqui nas minhas mãos, é de R$ 900 em média. Um baita custo-benefício. Veja que esta outra possui uma marca de diferenciação, um anel dourado que indica uma categoria de lente. São superiores às lentes básicas da Canon. Portanto, trata-se na verdade de uma lente semi-profissional ou para entusiastas. Abertura de 1.4, também uma grande abertura máxima para uma lente intermediária. O valor em média é de R$ 1.800. E por último, temos então a 50 mm profissional, com abertura de f1.2. Veja que há um anel vermelho indicando que se trata de uma lente top de linha da Canon. São as profissionais. O preço dessa belezura, R$ 8 mil. E se você não está entendendo esse lance de distância focal, abertura do diafragma, lente prime, então você precisa assistir aos 2 vídeos anteriores a este. A melhor lente fotográfica para você aprender a fotografar, partes 1 e 2. O link vai estar no final desse vídeo. Há também uma outra questão técnica importante que é sobre os sistemas de estabilização de imagem. São mecanismos que auxiliam o fotógrafo a produzir fotos sem tremidos, uma vez que fotos tremidas têm seus assuntos borrados ou sem nitidez. Todas as 3 categorias possuem lentes com ou sem estabilização. Eu considero muito importante esse recurso para situações de baixa luminosidade, o que acontece muito em nossas aventuras fotográficas. Bom, pessoal, mas o que é a tal da categoria X? Claro que essa categoria não existe, foi uma brincadeira minha para designar alguns modelos de lentes que muitos consideram como objetivas profissionais e outros como semiprofissionais, pois elas estão, por causa de algum recurso técnico, um conjunto óptico aí um pouco menor, exatamente na fronteira entre categorias profissional e a intermediária. Normalmente elas são um pouco mais escuras, com abertura de diafragma, abertura máxima aí menor que as profissionais, mas possuem uma abertura constante e tem quase todas as outras características das profissionais. E são esses modelos que eu indico para você adquirir como sua primeira lente. Vamos ver um exemplo. Essa é f24-105 f4 IS2 USM, uma lente para câmeras DSLR,
Repare que ela tem o anel vermelho da Canon, que indica o segmento profissional da marca. E o que a deprecia um pouquinho em relação aos profissionais top da marca é sua abertura máxima de f4. Mas é uma abertura constante, tanto para 24mm quanto para 105mm. E ela possui um design óptico muito bom. Além disso, ela possui um sistema de estabilização de imagem, aqui no IS, e motor de focagem ultrassônico, USM, ou seja, alcança o foco no objeto com muita rapidez. Uma baita lente. Valor dessa lente, em torno de R$5.000, um bom custo-benefício. E você vai encontrar esse tipo de lente em todas as marcas e segmentos. A versão dela para a Canon, a versão mirrorless, está em torno de R$8.000. Moçada, eu considero lentes aquisições mais importantes do que câmeras, porque o que o sensor está mostrando é a imagem que passou pela lente. Portanto, um bom conjunto óptico é fundamental. A lente é quem vai captar e filtrar a luz de forma correta, eliminando distorções e aberrações cromáticas, para que a imagem chegue de forma cristalina, nítida, com fidelidade de luzes e cores. Além disso, há outras questões ligadas ao mercado. Uma boa lente tem vida útil maior do que uma câmera, porque os sistemas de acoplagem das câmeras, eles continuam normalmente os mesmos de geração em geração. Além do que, os fabricantes disponibilizam adaptadores quando há mudanças no tamanho do sistema. Por exemplo, você pode utilizar uma lente EF para DSLR da Canon em suas câmeras mirrorless, usando o Mount Adapter. As objetivas são sistemas mais rígidos em termos de tecnologia e evoluem mais vagarosamente em comparação com as câmeras, que constantemente acrescentam aí novos recursos, modelo a modelo. Isso porque lentes são formadas por sistemas mecânicos e ópticos, e seus avanços giram somente em torno disso. Assim, com uma lente top você pode ficar despreocupado por muitos anos. Em questão de mercado, uma boa e conservada lente tem grande potencial de comércio. Porque, comumente, os fotógrafos mais experientes utilizam uma câmera e de 3 a 4 lentes. Só que comprar 4 lentes de qualidade novas custa bem caro. Então, muitos optam por uma usada bem conservada. E sim, estou aconselhando aos iniciantes a investirem mais em lente do que em câmera. Bom, pessoal, fazendo um balanço do que foi tratado nos 2 vídeos anteriores e nas comparações desse vídeo, eu indico que você compre o seguinte. Primeiro, uma lente com variação de distância focal, grande angular na menor distância e teleobjetiva na maior, para você poder experimentar planos maiores e assuntos em detalhe ou distantes, algo em torno de 15 a 200 milímetros. Segundo, a abertura do diafragma não precisa estar entre as máximas, tipo 1.8 ou mais. Com o objetivo f4 ou 3.5, você consegue captar imagens com luz suficiente para desenvolver qualquer tipo de fotografia, inclusive fotografia de paisagem e viagem, fotografia outdoor. Terceiro, invista mais na lente do que na câmera. Então, você procura uma lente do tipo X, a menor em qualidade entre as profissionais, com um bom conjunto óptico e motores de foco rápido e silencioso. Corpo resistente e bem selado contra as intempéries. E claro, ótima qualidade de imagem com nitidez, fidelidade de cores e luzes. Mas, se no momento sua capacidade de investimento está um pouco debilitada, vá de semiprofissional. Vá de lentes, ou então, se a coisa estiver feia, vá de lentes de entrada como essa 1855, que você terá todas as condições de produzir belas imagens como esta. Uma cena captada com uma lente para iniciantes, a famosa cinquentinha Canon 1.8. Afinal, quem faz a foto é o fotógrafo através do seu conhecimento e experiência, e não o equipamento. E no próximo vídeo, vamos fechar essa análise na parte de equipamentos e indicar definitivamente qual o melhor conjunto câmera-lente que você deve investir, que você deve comprar.
Além disso, eu vou responder a seguinte pergunta: aonde você vai ver e analisar suas primeiras fotos? Onde você vai experimentar suas primeiras edições e pós-produções? Começar a tratar suas imagens? No seu computador? Celular? Algum monitor? Gostou desse vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E comece a seguir o nosso trabalho no Instagram, onde você vai encontrar muito conteúdo sobre fotografia, técnica fotográfica e curtir a nossa galeria de fotos. Valeu, fecha por aqui.